Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Como foi o depoimento do coronel da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, responsável pelo comando da PM no dia dos ataques às sedes dos três poderes. Greve dos professores. Em busca de um acordo, deputados distritais seguem atuando como mediadores entre os grevistas e o GDF. Agora é lei. Projeto aprovado pela Câmara Legislativa prevê política de acolhimento para mulheres em uso abusivo de álcool. Você sabe o que são os tuk-tuks? Um projeto piloto no Guará utiliza o veículo em substituição às carroças. Tudo para atender a uma lei da Câmara Legislativa. E uma reportagem sobre a segunda edição do Câmara nas Cidades. Desta vez, as sessões itinerantes foram realizadas em Sobradinho, com forte presença da comunidade local. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de maio. A última semana na Câmara Legislativa começou com homenagens. No dia 8, uma solenidade de autoria da deputada Paula Belmonte parabenizou as policiais penais que trabalham na Colmeia, a penitenciária feminina do DF. Segundo a parlamentar, o objetivo foi reconhecer a coragem e a dedicação dessas profissionais. Também no dia 8, o deputado Tiago Manzoni lançou a Frente Parlamentar em Defesa das Feiras Públicas, evento realizado no auditório da Câmara Legislativa. Entre as dificuldades apresentadas pelos feirantes estão a cobrança de taxas e a segurança nos locais das feiras. O evento contou com a presença da vice-governadora Celina Leão. A semana na Câmara Legislativa também teve boas notícias para quem estuda para concursos públicos. Na sessão do dia 9, os distritais aprovaram uma série de alterações ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para permitir a nomeação de mais servidores. Com isso, agora estão previstas a nomeação de 400 gestores em políticas públicas e gestão governamental e de 1.000 analistas em políticas públicas para a Secretaria de Economia, bem como a autorização para concurso público para os cargos de auditor de atividades urbanas e também para analistas e técnicos de trânsito do DETRAN. As mudanças na LDO também irão beneficiar as regiões administrativas de Água Quente e Arapoanga, com a criação de 30 cargos comissionados em cada uma delas. Na mesma sessão, os deputados distritais fizeram questão de lembrar o falecimento da cantora Rita Lee e do ex-deputado federal Davi Miranda, ocorridos no início da semana. Em homenagem aos dois, os distritais fizeram um minuto de silêncio. No dia 10, a sessão foi transformada em comissão geral para debater o racismo ambiental e o direito à cidade. A iniciativa foi do deputado Max Maciel e buscou mostrar como regiões mais pobres e distantes do centro da cidade, de população predominantemente negra e parda, sofrem com a falta de espaço verde e de qualidade de vida relacionada à natureza. Para os participantes do debate, a falta de políticas ambientais nessas regiões está diretamente ligada a problemas como as enchentes. Também no dia 10, a Câmara promoveu sessão solene para homenagear o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, com o título de Cidadão Honorário de Brasília, uma iniciativa do deputado Ricardo Vale. A CPI dos atos antidemocráticos deu mais um importante passo para responder à grande pergunta: quem foram os responsáveis pela falha na segurança pública que facilitou o vandalismo praticado em Brasília nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. O coronel da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, era o comandante-geral da PM no dia das depredações das sedes dos três poderes da República. Ele, que chegou a ser preso, tem uma versão. O problema da segurança teria ocorrido no Departamento Operacional da PM, responsável, inclusive, por determinar o efetivo policial empregado nas operações. Comandante Fábio, de quem é a falha? Eu entendo que a falha é a falta de um planejamento operacional. Quem deveria planejar? O DOP.
Quem é o DOP? Nesse dia estava respondendo pelo departamento operacional o coronel Paulo José. Agora, o que eu não ficou esclarecido para mim se ele havia atribuído isso a ao comando do primeiro CPR, por exemplo, que é subordinado a ele. O planejamento, ele detalha o que cada um vai fazer, Exatamente. onde que o policiamento vai estar. A falta desse planejamento escrito dificultou para que a tropa, inclusive, fosse distribuída no terreno, até para o comandante que estava lá na operação. A falta de planejamento teria, inclusive, colocado em risco a integridade física dos policiais militares, que careciam de equipamentos básicos de proteção. Nem água os policiais militares tinham para beber. Então aqueles policiais, aqueles supostamente 200, 300 policiais, não sei o certo, que estavam lá contendo os vândalos, eles realmente foram até vítimas. É claro que teve tido um comportamento de um ou outro que vai ser investigado, mas de um modo geral, os policiais que foram colocados lá foram principalmente arriscar as suas próprias vidas. O ponto de virada para a PM assumir o controle teria sido quando a tropa que estava de sobreaviso foi acionada para reforçar o efetivo. O coronel Fábio Augusto trouxe ainda informações sobre o acampamento de manifestantes no quartel-general do Exército, instalado após as eleições de outubro de 2022. Ele reforçou o que outros depoentes já tinham falado, que a PM do DF tentou desmobilizar o movimento, mas foi desencorajada pelo Exército. No caso daquela área, sendo área pública tombada, ela está sob a administração militar do Exército Brasileiro. Se ele não permitir a entrada lá, e o Exército não deixava vocês entrarem. No dia 29, nós mobilizamos cerca de 500, 550 homens para fazer essa desmobilização, porque nós tínhamos uma preocupação depois do dia 12 por questão da posse, e a operação foi cancelada a pedido do general que falou que faria a desmobilização utilizando os meios do Exército Brasileiro, general comandante militar do Planalto. Então ele falou para vocês que faria a desmobilização, e a desmobilização posteriormente, como a gente sabe bem, não foi feita, né? O deputado pastor Daniel de Castro disse ser importante defender as instituições. Ele lembrou que a grande maioria dos vândalos que depredaram os patrimônios públicos vieram de fora de Brasília em ônibus fretados. Nós precisamos da relação da ANTT de todos os ônibus e de todos os passageiros que estavam naqueles ônibus. Eu não sei por que isso não vem. Foi aprovado nessa casa e esses órgãos não vêm. Eu requero a Vossa Excelência que nos ajude, faça uma força pelo poder da presidência CPI para que esses documentos cheguem aqui, que é importante, porque muitas dessas pessoas vieram, Hermeto, fizeram a bagaceira, a culpa é da polícia, a culpa é do Exército, e aqui eu quero fazer uma palavra de defesa às nossas forças. Ressalte-se, falha nunca será da instituição. Não vai ser da polícia e não vai ser do Exército. E muitas vezes a gente confunde e fala. Aí a gente denigra a imagem de duas instituições de Estado. Falhas foram de pessoas. O depoimento da CPI na próxima quinta-feira, 18 de maio, será do general Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Planalto. A greve dos professores da rede pública do DF teve novos capítulos. Após uma semana de paralisação, a categoria decidiu manter o movimento. A decisão foi tomada em assembleia nesta quinta-feira, 11 de maio. A Justiça já havia determinado a suspensão da greve e uma multa diária de R$ 300 mil em caso de descumprimento. Mas o Sindicato dos Professores apresentou um recurso e o processo ainda tramita no Judiciário. A categoria afirma que não recebe aumento há 8 anos e pede reajuste salarial de cerca de 53%, além da reestruturação da carreira. Amargamos 8 anos de congelamento salarial. Infelizmente, a nossa categoria, no ranqueamento das carreiras de nível superior, se posiciona em penúltimo lugar das 29 carreiras e, pela primeira vez, a capital do Brasil inaugura pagar a nossa categoria abaixo do piso nacional. Uma reunião realizada na quarta-feira, 10 de maio, entre o Simpor e os secretários do governo, marcou a reabertura da negociação. No entanto, ainda não houve acordo em relação às propostas. A reunião entre os grevistas e o GDF só foi possível a partir da atuação dos deputados distritais. No dia 9, 13 parlamentares se reuniram com os professores na CLDF sob a liderança do presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz.
Ele destacou o papel do Legislativo em abrir um canal de diálogo. Demonstra claramente que essa casa está preocupada e que o momento é um momento delicado. O sindicato também reconheceu o trabalho dos deputados. Quero destacar que desde o início do ano letivo nós estamos aqui diariamente e todos os deputados têm se mostrado sensíveis e favoráveis apoiando a nossa causa. A greve dos professores repercutiu bastante na Câmara Legislativa essa semana. A Comissão de Educação aprovou uma moção de apoio aos professores e orientadores educacionais e pediu diálogo. A gente precisa entender que algumas carreiras ficaram defasadas realmente com o passar do tempo. Algumas, inclusive, ficaram muito tempo sem nenhum tipo de remanejamento, de recondução. E não é só pecúnia. É a questão do diálogo mesmo, são, às vezes, coisas básicas, concursos de remoções, valorização. Se fala muito politicamente que saúde e educação é prioridade. Quando a gente vê o recurso utilizado e os professores do Distrito Federal ganhando menos que o piso, não, é um contrassenso, é contra o discurso. Foram 8 anos sem reajuste salarial. É muito tempo. E o que foi oferecido não cobre nem a inflação desse período. Então é muito pouco. O presidente da comissão também criticou a judicialização da greve do magistério. Eu lamento muito, porque o governo escolhe o pior caminho, que é o caminho do não diálogo. A greve é um direito constitucional de todos os trabalhadores, está no artigo 9º da Constituição Federal, e ela só aconteceu como último recurso, porque o governo federal parou de apresentar, não apresentou uma proposta e parou de negociar com a categoria, que decidiu a greve como um último instrumento para forçar a negociação e forçar uma proposta. A greve também foi pauta de debate em plenário no dia 9. Diversos parlamentares falaram sobre o assunto. O deputado pastor Daniel de Castro pediu a valorização da categoria. Sem educação de qualidade não há possibilidade de desenvolvimento e sem valorização dos professores não existe educação sem qualidade. Essa talvez seja uma das poucas afirmações partilhada por todos os segmentos representativos do Estado brasileiro. Os professores em greve voltam a se reunir com o governo na próxima quarta-feira, dia 17. Agora, o fim da greve, segundo o sindicato, depende do GDF apresentar uma proposta que atenda à categoria. A imagem que mostra o esplendor da beleza de Sandra aos 30 anos de idade é incapaz de revelar o drama que ela vivia. Um sofrimento que começou ainda na infância, quando Sandra tinha apenas 12 anos. E como eu sofri abuso, não foi estupro, era abuso do meu avô, pai do meu pai, então aquilo... Quando acontecia, que foram poucas vezes, mas quando acontecia aquilo, eu tomava o licor da mamãe, aquele tempo antigo, que tinha os licores, tudo, que eu sabia que aquilo deixava as pessoas mais tranquilas. Os primeiros momentos de embriaguez aconteceram nas festas. Em algumas festas eu chegava, minha intenção era beber menos, mas aí a sensação que foi bom, passava, mas vinha o gatilho, aí vinha a vontade de beber para esquecer, para ficar bem. Os gatilhos emocionais agravaram a dependência, especialmente quando teve de abandonar a carreira no serviço de hotelaria para cuidar da mãe doente. Foram quase 20 anos de dedicação e o problema com o álcool só cresceu, mas havia a negação da doença. Você sempre nega. O homem não, bebo sim, mas a mulher ela nega por conta do preconceito com a mulher. A mulher ela bebe mais em casa, ela bebe fora nos bares e ela dá a entender que ela está bebendo demais quando acontece alguma cena no bar. Somente aos 53 anos, Sandra procurou ajuda. Hoje, aos 63, continua o tratamento que inclui terapia e remédio para dormir. Ela conta que a mulher enfrenta o alcoolismo de uma forma diferente do homem. Junto com o álcool, vem a culpa. O alcoolismo é diferente porque ela tem que assumir que ela falhou em algum... Porque sempre a mulher chama para si a falha.
o erro. Ou é com o marido, ou é um filho que entrou para a droga, ou é uma filha doente, ou é uma doença com ela. É sempre no núcleo familiar que a mulher começa a beber. A deputada Deise Amarilho conhece de perto o sofrimento que o alcoolismo pode provocar. Acompanhou o drama vivido pela mãe para enfrentar a dependência. Fui criada por uma mãe que é uma mulher muito forte, muito determinada, muito trabalhadora, mas que por ter estado inclusive num ciclo de violência doméstica e não conseguir se ver inclusive como uma vítima, que poderia inclusive estar hoje nas estatísticas das vítimas de feminicídio, ela acabou se escondendo no álcool para poder diminuir aquela dor dela. E quando a gente se percebeu como família, eu estava ali como a filha do meio, tentando cuidar dos meus irmãos, da minha irmã mais nova e com uma mãe alcoólatra, onde eu não entendia o que eu estava vivendo. A experiência familiar a levou a propor um projeto de lei sobre o assunto. O projeto agora é lei e prevê uma política de acolhimento para mulheres em uso abusivo de álcool. A dependência do álcool ocorre quando alguns sintomas ou mudanças de comportamento acontecem. A pessoa precisa de doses cada vez maiores para atingir os efeitos de embriaguez. Apresenta os sintomas da síndrome de abstinência, como impaciência e desconforto provocados pela grande necessidade de beber quando tenta parar. Bebe para aliviar os sintomas da abstinência e perde o controle sobre o consumo, ou seja, não consegue parar de beber. O consumo é recorrente e a pessoa passa a negligenciar tarefas sociais e do trabalho. A dependência também pode causar sintomas físicos, como distúrbios do sono, tremores, desmaios e lapsos de memória. A lei que cria uma política pública de amparo e cuidado para mulheres que vivem uso abusivo de álcool foi publicada agora, no fim do mês de abril. Mulheres nessa situação sofrem duplamente, com a dependência e também com o preconceito. Essa mulher precisa ser abraçada e ela não precisa sofrer duplamente realmente esse preconceito. A gente tem estatística aí que mostra que a mulher pode demorar 8 anos, por exemplo, para poder procurar para fazer uma denúncia sobre, por exemplo, uma violência doméstica. E muitas vezes é tão doloroso esses 8 anos que ela acaba indo parar. São mulheres periféricas, mulheres que têm uma vulnerabilidade maior e acabam realmente fugindo para o álcool, porque elas não têm acesso à terapia. Sandra continua o tratamento contra o alcoolismo no Centro de Atenção Psicossocial CAPS. Tornou-se também artesã, faz pequenas peças de cerâmica que são motivo de orgulho. Mora nesse apartamento há quase 20 anos. Da janela pôde observar a cidade mudar, tal qual ela mesma mudou. Seu rosto não é mais o mesmo da fotografia. O tempo modificou tudo, inclusive o sofrimento que estava escondido na imagem. E hoje ela é uma mulher mais forte e feliz. Um projeto piloto no Guará é responsável por substituir as carroças de cavalos por veículos elétricos. A ideia é colocar ex-carroceiros para pilotar triciclos sustentáveis, conhecido como tuk-tuks, para coletar entulhos. O projeto está em funcionamento há 9 meses e recolheu cerca de 1.200 toneladas de inservíveis na região. O programa atende uma lei, em vigor desde 2016, de autoria do ex-deputado Joey Vale, que proíbe a circulação de veículos de tração animal nas ruas de Brasília. Além de impedir o sofrimento dos animais, a iniciativa reduz a poluição e gera renda para os ex-carroceiros que agora atuam como agentes ambientais. Os triciclos elétricos também são mais seguros e confortáveis para os trabalhadores. Depois de 10 anos como condutor de carroças, Clerisvaldo abraçou o projeto e está gostando do novo trabalho. Para mim é uma benção isso aqui, viu? Eu acho 100% melhor, está aprovado para mim, entendeu? Eu tinha minha carroça, meu cavalo, vendi para poder entrar aqui. Antes de entrar, eu vendi antes, aí fui chamado para cá, aí até hoje eu estou aqui. E para o senhor, em termos de rendimento, assim, tá valendo a pena trocar a carroça pelo tuk-tuk? Para mim tá, sim senhor, tá valendo a pena, ganho meu dinheiro sempre.
certinho, entendeu? Salário certinho, não atrasa. E na carroça eu não ia ganhar esse dinheiro que eu ganho aqui, entendeu? Ele destaca os benefícios da troca da carroça de cavalo pelo carro sustentável. Os cavalos da gente, depende da gente, né? Trabalhar para poder manter ele. E aqui a gente não tem um gasto dos animais também. Por causa de uns carroceiros aí, todos pagam, né? Porque tem uns que não tratam do animal, judeia do animal, que só quer trabalhar, não quer tratar do bicho, não gastar o dinheiro com ele. O projeto começou com financiamento por meio de emenda parlamentar e contava com 10 ex-carroceiros. Eles recebiam uma bolsa de R$ 1.900 e, com o lucro sobre a comercialização dos recicláveis e do frete, chegavam a receber cerca de R$ 3.000 por mês. Após 6 meses, com o fim da bolsa, apenas 3 trabalhadores continuam no programa e recebem cerca de R$ 2.500 por mês. Para a pessoa virar ex-carroceiro, então tem que ingressar numa cooperativa. Então ele ingressou na cooperativa e para de fazer o trabalho de carroceiro. Aí ele vindo para cá, antigamente durante os 6 primeiros meses tinha bolsa, aí a bolsa foi tirada depois dos 6 primeiros meses e nisso a gente tinha 10 carroceiros. Com a tirada da bolsa saiu alguns carroceiros, mas nós estamos ainda com o projeto piloto em ótimo funcionamento hoje. Que tipo de trabalho que esses ex-carroceiros fazem agora com o tuk-tuk? Praticamente o mesmo trabalho que eles faziam com a carroça, né? Que eles pegam aqui, o pessoal, a população liga para o número que a gente tem aqui no PEV, aí faz a chamada, o ex-carroceiro pega o tuk-tuk e vai até a casa do morador e traz o material para cá. Todo o material que ele vai disponibilizar para jogar fora, no caso, que é entulho, que é resto de sofá, essas coisas que eles vão descartar, no caso. Para garantir a existência do projeto, o presidente da cooperativa pediu o retorno da bolsa aos trabalhadores e mais fiscalização contra as carroças puxadas por animais. O pessoal já começou a comentar que provavelmente arrumaria uma bolsa para acrescentar, né, o ganho dos ex-carroceiros e até aderir mais carroceiro ao projeto. Da mesma forma, a diretora jurídica do Fórum de Proteção Animal defendeu a ampliação do programa e o cumprimento imediato da chamada Lei das Carroças. Essa lei é de suma importância, né? Ela tem uma repercussão social de enorme repercussão, uma vez que mexe com todos os setores da sociedade. Para a advogada, os direitos dos animais e das pessoas devem caminhar juntos. Aquela pessoa que está numa carroça, ela não está ali por opção. É uma pessoa que está em vulnerabilidade social, é uma pessoa que acaba sendo marginalizada pela sociedade, né? E o governo, cumprindo a legislação conforme posto desde 2018, ele terá um avanço não só na proteção e defesa dos animais, mas também numa mudança na vida daquele cidadão que busca um trabalho mais digno. Então é necessário que o governo do Distrito Federal dê um olhar mais atento para essa questão. Nós lutamos pelo direito dos animais, mas junto com o direito dos animais tem um problema social muito grande. Segundo o diretor da cooperativa, a população do Guará aprovou os tuk-tuks. A aceitação está sendo boa, tá? Eles no início estavam assim um pouco mais lento, mas agora com a divulgação que o pessoal está fazendo, eles estão aderindo bem ao projeto, está chamando bastante, está tendo bastante chamada para a gente buscar material. Um aniversário diferente. Em vez de bolo, balões e velas, muito debate e democracia. É a segunda edição do Câmara nas Cidades, que esteve em Sobradinho nos últimos dias 11 e 12 para comemorar os 63 anos da região. Uma festa que começou com sessão solene em homenagem aos pioneiros da cidade. Evento que contou com a presença da vice-governadora Celina Leão. Sobradinho é uma cidade que eu estou sempre muito presente nela. É uma cidade que a gente sabe que ainda precisa de ter um investimento robusto, que a região norte realmente precisa. Mas nós estamos aqui e eu desejo a todos os líderes de Sobradinho, as pessoas que moram aqui, né, e que fazem essa cidade ser tão especial como ela é, um feliz aniversário Sobradinho. Mas os deputados distritais não vieram a Sobradinho apenas para comemorar. O objetivo central do Câmara nas Cidades é colocar o parlamento cara a cara com a população, que aqui em Sobradinho compareceu em peso. Os moradores de Sobradinho lotaram a tenda do evento com um propósito claro:
aproveitar a proximidade com os parlamentares para debater as demandas locais e buscar soluções concretas para os problemas da cidade. Trazê-los para cá, para perto de nós, até é tão importante até para eles verem, né, como é que está a situação, visivelmente falando da cidade, né, as pistas, as rodovias, enfim, esse deslocamento é muito importante, trazer a Câmara para perto de nós, esse contato, acho que ele é muito mais verdadeiro, né, genuíno. A maior importância que eu acho é para levar o conhecimento dos governantes às demandas que nós temos em cada área específica. Eu, por exemplo, luto pelo programa habitacional, especificamente para a baixa renda. Então hoje eu estou aqui solicitando aos deputados que realmente façam um programa habitacional sério que contemple as famílias de baixa renda do Distrito Federal. O contato frente a frente também agradou os parlamentares. Na avaliação deles, o calor humano presente no Câmara das Cidades faz toda a diferença na hora de avaliar as prioridades de cada região. Nada mais justo do que a gente estar num ambiente onde a população tem mais fácil acesso, consegue apresentar quais são as prioridades dessa comunidade para a gente poder simplesmente correr atrás dessas demandas. Se dependesse de mim, a gente fazia Câmara nas cidades era todo dia. Muito bem-vindo os parlamentares virem aqui, conhecerem mais a região e ouvirem o anseio da população. A Câmara Legislativa é a representação da população e eu me sinto muito honrado. Que é o que a Câmara vem fazer, perto do povo, que é o lugar onde ela tem que estar. Não tem mais deputado se eleger e se esconder em gabinete, se esconder do povo. E a Câmara Legislativa está unida em prol da população do Distrito Federal. Então isso que acontece aqui em Sobradinho, essa união entre os deputados é pelo bem do Distrito Federal, pelo bem de Brasília. Para os deputados João Cardoso, doutora Jane e Ricardo Vale, o evento teve um sabor especial. Moradores de Sobradinho, eles conhecem bem a região e as necessidades da comunidade. A principal demanda que eu vejo hoje é a questão da mobilidade, principalmente pela BR-020, que a BR-020 tem um congestionamento tanto no amanhecer como no entardecer. Nós colocamos emenda parlamentar junto ao DR, o GDF já está fazendo a obra do viaduto, já está quase finalizado, mas colocamos a emenda parlamentar, fizeram o projeto, onde o projeto ele contempla a terceira faixa também, que vai até Planaltina. Então isso vai ficar muito bom, vai melhorar muito a questão da mobilidade. Tenho a disposição de trabalhar pela cidade. Recebemos ali um caderno de demandas, vou pedir que a equipe se debruce sobre aquelas demandas colocadas ali, para que a gente possa realmente atender. É o nosso trabalho, e fazer o trabalho em prol da minha cidade é mais gratificante ainda. Eu estou aqui como morador, lógico, nasci nessa cidade, moro aqui até hoje, mas fico mais feliz porque a Câmara Legislativa está aqui. E ela tem esse papel de ir até o povo, ouvir as demandas da comunidade. Sobradinho tem muitos problemas. Você está vendo aqui, né, a quantidade de reivindicação por melhorias em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na área da cultura, enfim. Então a gente tem que pegar essas demandas e ajudar, né, a criar políticas públicas para resolver. A voz dos moradores guiou a pauta de reivindicações, definida por líderes comunitários em uma oficina preliminar ao evento principal. Nessa etapa, foram elencadas 21 prioridades nas mais diversas áreas, 11 para Sobradinho 1 e 10 para Sobradinho 2. A lista completa de reivindicações pode ser acessada no site da Câmara Legislativa através deste QR Code. As pautas foram defendidas uma a uma pelos moradores durante as sessões itinerantes. Nós gostaríamos de pedir aqui nessa sessão que fosse colocado Ribeirão Sobradinho no orçamento do Distrito Federal, que nós possamos ter investimento para melhorar a capacidade da estação de tratamento de esgoto e para que se mude a tecnologia de tratamento para que a gente possa tirar o esgoto do Ribeirão Sobradinho. Senhores deputados, nós precisamos de uma Vila Olímpica decente, com a piscina. Nós precisamos da escola técnica. Nós precisamos daquele vestiário no Caveirão, que atende as crianças, os jovens, os adultos e a comunidade. Para moradores e parlamentares, o saldo foi positivo ao final do evento. Quando ele vem aqui na comunidade, a gente tem essa oportunidade de sentir a vontade, de falar, de expressar o que nós precisamos. Olha o tanto de demanda
Olha a manifestação popular acontecendo. Isso é importante. É algo fantástico, eu vejo como algo extremamente vantajoso, importante, porque a gente vai para perto da comunidade. É tudo que a comunidade quer. Avalio com nota 10. Então fico feliz dos 24 deputados estarem aqui em Sobradinho, minha terra natal, e nós vamos continuar fazendo esse Câmara da Cidade. A mesa diretora está de parabéns, o presidente Wellington Luiz está de parabéns. A próxima parada do Câmara nas Cidades será em Braslândia, nos dias 15 e 16 de junho. Anote na agenda e compareça. Sua voz, nosso ponto de partida. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.